Assim que você insere uma imagem, um quadro de imagem no Scribus e abre aqui o painel de propriedades, você vai reparar que existe um campo lá em imagem, na aba imagem, chamado efeitos de imagem. Se você precisa aplicar alguns efeitos rápidos em imagens, é interessante, ou pode ser interessante, que você aplique eles diretamente no Scribus e ele permite com que você faça pequenos ajustes na sua imagem. Claro, para coisas mais sofisticadas, eu recomendo que você use o GIMP para fazer esse tipo de modificação. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em efeitos de imagem, você vai perceber que existe uma lista aqui de efeitos disponíveis e você pode adicionar múltiplos efeitos na mesma imagem. Por exemplo, nós podemos aqui colocar tons de cinza, adiciono aqui na lista, você vai reparar aqui que você vai ter um preview, uma pré-visualização desse efeito, só dar um OK e a imagem será atualizada com a exibição daquele efeito. Para retirar o efeito é só usar a mesma opção, efeitos de imagem, vou selecionar aqui e remover ele da lista, dou um OK. E o efeito ele é removido. Algumas coisas, alguns desses efeitos, eles permitem com que você faça ajustes ainda numéricos em termos de intensidade. Por exemplo, se eu adicionar aqui tons de cinza, ou melhor, desculpe, contraste. Se eu adicionar contraste, você ainda pode escolher aqui qual é o nível de contraste que você quer para a sua imagem. Vamos aumentar o contraste. Então, vai ficar com cores bem saturadas. Para remover, é só fazer o mesmo procedimento inverso. A mesma coisa se aplica, por exemplo, a desenhos técnicos ou outras imagens que você queira aplicar aqui. Repare que o nosso PNG ele está com fundo transparente. Então, se eu quiser inverter as cores, por exemplo, ele vai deixar aqui as linhas que eram pretas, elas vão ficar brancas. Então, aqui nesse caso, o ideal é que você adicione um fundo escuro. Então, vou desenhar aqui uma imagem, por exemplo. Uma imagem não, uma forma geométrica. Vamos colocar uma cor aqui e eu vou empurrar essa cor para trás. Então, veja, por exemplo, que essa imagem ela tinha as bordas, algumas delas não ficaram. Ah, não, isso aqui é a borda da imagem. Então, o que era preto ficou branco. Então, como nós estamos com uma baixa resolução, deixa eu aumentar a resolução para ver se fica melhor. Então, repare como agora nós conseguimos ver. Você conseguiu aplicar um efeito na planta baixa, no desenho técnico, que antes estava com as linhas todas pretas, e ele ficou com as linhas brancas, simplesmente invertendo as cores. Então, não é necessário abrir o Inkscape, fazer a alteração das cores. Você pode aplicar o efeito diretamente aqui no próprio Scribus e, dependendo do caso, em desenhos técnicos, pode gerar um efeito visual bem interessante.